Olá, investidor e investidora, seja muito bem-vindo à nossa terceira e última aula da Semana do Investidor Iniciante. Eu vou trazer aqui para vocês conteúdos sobre Tesouro Direto, marcação a mercado e um super bônus exclusivo que você vai receber ao final dessa aula. Não saia daí, mantenha-se aqui que esse conhecimento é muito importante da aula de hoje, tá bom? Vamos começar falando sobre o Tesouro Direto. Existem 5 tipos de título do Tesouro Direto, tá bom? O pré-fixado, o Selic, o IPCA+, Renda+, e Educa+, tá? Esses 3 últimos, deixa eu ligar aqui o apontador, esses 3 últimos aqui são títulos híbridos, tá? Já o Tesouro Selic é um título pós-fixado e esse aqui, como o nome diz, é o pré-fixado, tá? No próximo slide nós vamos explicar melhor o que significa cada um deles. O título pré-fixado é aquele que você já contrata uma taxa fixa em um percentual, tá? No momento da compra do título. Por exemplo, um título Tesouro pré-fixado 14%, tá? Ao ano. Esse título, se você mantiver até o vencimento, ele vai render os 14% ao ano, tá? Se você mantiver até o vencimento. Se você vender esse título antes, a gente vai ter o efeito da marcação a mercado, tá? Que a gente vai abordar daqui um pouquinho. Segura aí um pouquinho. Já o pós-fixado é o Tesouro Selic, por exemplo, tá? Ele vai variar de acordo com o índice econômico, tá? Que no caso é a taxa Selic. Já o título híbrido é aquele que ele tem uma rentabilidade fixa e mais, que é pré-fixada, né? E mais um indexador, que vai ser a parte pós. E aí vai ser no caso, hoje nós temos o IPCA mais sendo negociado, mas já tivemos no passado IGPM mais, então vai ser algum índice de preços, tá? Que reflita a inflação mais uma taxa fixa, tá? Por exemplo, IPCA mais 6% ao ano, tá? Esse é um título híbrido. E aí são o Tesouro IPCA+, e aí os outros dois, que são o Renda+, e o Educa+, eles são variações do título IPCA+, e a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho para você, tá bom? Vamos falar primeiro do pré-fixado. Isso aqui eu trouxe direto da página do Tesouro Direto. Para você acessar isso, você pode digitar aí no seu navegador Tesouro Direto e aí você procura preços e taxas dos títulos. Vai abrir essa página que vai ter todos os tipos de título e suas. Aqui a primeira coluna é a rentabilidade contratada, tá? A segunda aqui é o valor mínimo para a aplicação. A outra coluna é o valor de uma unidade inteira do título, tá? E depois a data de vencimento, tá? Nós temos aqui o Tesouro Pré-fixado 2026, tá? Logicamente, vencimento 2016, taxa contratada 10,97%. Se você mantiver esse título até o vencimento, ele vai render 10,97%, tá? Mas o que acontece? O Tesouro Direto, ele tem liquidez de um dia útil. Então, depois que você fez a aplicação, você pode resgatar quando você quiser, tá? Você não precisa manter esse título na sua carteira até 2026. Você pode negociá-lo daqui um mês, daqui 5 meses, daqui um ano, quando você quiser. E aí, quando você solicitar o resgate, no dia seguinte, o dinheiro estará na sua conta, tá? Só que aí você sofrerá os efeitos da marcação a mercado, que vai determinar qual é o valor que você vai receber, tá? Esse valor aqui é aquele que você receberá se você mantiver até o vencimento, tá bom? E nós temos os títulos convencionais, que não tem pagamento de juros semestrais. Já existe o outro, que é o com pagamento de juros semestrais, tá? Então, a cada 6 meses, ele vai te entregar um pagamento de juros na sua conta e isso até chegar no vencimento, enquanto você mantiver esse título em carteira, tá bom? Já o Tesouro Selic,
ele tem uma semelhança com o título híbrido, porque ele tem Selic mais um percentual, mas a gente considera que ele não seja híbrido e que ele seja pós-fixado, por quê? Porque esse percentual é muito pequeno, é 0,0 alguma coisa por cento, ou 0,18%, conforme esse caso aqui. É um percentual tão pequeno que a gente acaba considerando ele como se ele rendesse somente a Selic, tá? E é um título que tem a característica, né, de pós-fixado, então ele não tem aquelas oscilações que os pré-fixados possuem, tá? Quando você faz o resgate antecipado, tá bom? Aqui é o valor mínimo para aplicação. Esse tipo de título é aquele mais indicado para quem não quer uma volatilidade, não quer oscilações em relação ao seu dinheiro, se você precisar resgatar neste meio tempo, tá? Antes da data do vencimento. Já os títulos Tesouro e IPCA+, como o próprio nome diz, ele rende IPCA mais um percentual, tá bom? Conforme o vencimento maior, nós vemos aqui que as taxas estão pagando mais, tá? Valor mínimo para aplicação e data de vencimento. Esse tipo de título é um pouco semelhante, né, ao pré-fixado, ele só tem a parte IPCA que é posteriormente determinada. E aí esse outro percentual aqui é fixo e é isso que você vai receber se você mantiver o título até o vencimento. Tá? Também tem a possibilidade de juros semestrais. E aí como que funcionam esses títulos aqui IPCA+, com juros semestrais? O juro semestral que você vai receber é este valor aqui do percentual que é somado, que seria neste caso aqui 5,46% ao ano. Tá? Você receberia o percentual equivalente a 6 meses, tá? Que seria aproximadamente metade disso. Você receberia esse valor multiplicado que você aplicou a cada 6 meses e todo ano esse valor é corrigido pela inflação. Tá? Então, assim, os juros do ano que vem vão ser esse percentual multiplicado pelo valor já corrigido. Tá? E aí, quando você for resgatá-la no final, o que você vai receber vai ser o valor que você investiu atualizado pelo IPCA. Tá? E os juros semestrais você já recebeu, que foi esse 5,46 aqui. Tá bom? Isso é uma forma de você gerar renda passiva. Tudo bem? Agora, o Tesouro Renda Mais. Ele é idêntico ao título anterior, mas a diferença esses títulos, por 20 anos antes da data de vencimento, tá? 240 meses antes, ele começa a te pagar uma renda mensal. Tá bom? Justamente para gerar uma renda passiva e ser um complemento de aposentadoria, tá? Por isso que ele até chama aposentadoria extra, tá? E aí tem de determinadas datas, de acordo com quando você pretende se aposentar, tá bom? E é uma forma de você programar a sua aposentadoria, tá? E aí ele já tem a fase de acumulação e a fase de consumo. Lembra aquela diferença lá da liberdade financeira? Fase de acumulação, primeira etapa, depois fase de consumo. Ele tem a fase de acumulação, que vão ser os primeiros anos aí até, por exemplo, esse título aqui 2055, vai ser em 2074 o vencimento. Então, 20 anos antes vai dar o 2055. Então, se você fizer isso agora de 2023 até 2055, ele só vai estar acumulando. Ele vai estar acumulando valores. Para a partir de 2055, ele começar a te pagar uma renda mensal até 2074, tá bom? Já o título Educa Mais, ele é muito semelhante ao anterior, mas a diferença é que ele é voltado para atividades educacionais. Então, ele vai te pagar renda por 5 anos antes da data de vencimento, tá bom? E aí, por exemplo, aqui, ó, título 2030, 2034, final de 2034 vencimento. Então você vai receber de 2030 até 2034, que vai completar 5 anos, os rendimentos para pagar a sua educação. E de 2023 até 2030 vai ser o período de acumulação, tá bom? Então essa é a ideia do título Educa Mais.
tá? Agora falaremos sobre a marcação a mercado. Ela é o quê? A atualização diária pelo preço que você conseguiria caso resolvesse vender o seu título hoje, tá? E já a marcação na curva são aqueles valores contratados, tá? Que é na taxa pactuada na data da contratação, levando ela até o vencimento, tá? Aqui eu trouxe um gráfico, aqui temos a rentabilidade e o tempo passando. Essa linha pontilhada aqui é a marcação na curva, tá? Então, assim, aqui a gente está falando de títulos que são pré-fixados ou aquele IPCA+. Se você mantiver esse título até o vencimento, você vai ter este comportamento aqui e vai receber aquele valor final pactuado, tá? Agora, se você resgatar antes, o que vai acontecer? Se a taxa de juros do mercado cair nesse meio tempo, vamos supor que a taxa Selic esteja em 14%, e aí daqui a 2 anos ela chega em 5%. O que vai acontecer com o seu título? Vai ter esse comportamento aqui dessa linha azul, tá? O seu título ele vai passar a valer mais, tá? Se você resgatar antes do vencimento, por exemplo, na metade do vencimento do título, olha aqui a diferença entre eles. Você vai receber mais do que você receberia, tá? Se fosse aquela taxa lá na curva, tá bom? Mas se você for mantendo esse título em carteira, conforme o passar do tempo, essa curva vai se aproximando até ela chegar no mesmo ponto que chegaria na marcação da curva, tá? Por isso que eu disse, se você mantiver o título até o vencimento, a rentabilidade é aquela que foi contratada. Mas se você vender antes, e aí se a taxa de juros cair, você vai vender por mais. Agora, se a taxa de juros subir, você vai vender por menos, vai ter esse comportamento, tá? Então, assim, se acontecer questões macroeconômicas que façam a taxa básica de juros da economia subir, ou até a expectativa de juros futuros subir, e isso vai fazer com que o seu título valha menos, tá? Você vai resgatar menos do que você contratou, tá? Isso aqui é a demonstração daquele gráfico que a gente viu, que a renda fixa nem sempre é fixa. Aí esses títulos são mais indicados para pessoas que pretendem utilizar prazos longos, tá? Porque no curto prazo você vai estar sujeito a essas questões de taxa de juros cair ou subir. Você vai poder ganhar mais ou menos. Ele vai oscilar para cima e para baixo, tá bom? Por isso que é muito importante ter conhecimento para realizar os investimentos. E se você não soubesse disso e comprasse um título pré-fixado, por exemplo, você poderia resgatar menos do que você aplicou, tá bom? Nem sempre a renda fixa é fixa, tá? Eu trago uma fórmula matemática para quem gosta de matemática acompanhar o que eu demonstrei no gráfico, tá? Esse aqui é o preço do título e aí a gente avaliando o comportamento da taxa de juros da economia. Se a taxa sobe, faz com que o preço do título caia. Por isso que tem aquele comportamento, tá? E se a taxa cai, faz com que o preço suba, tá bom? Esta é a lógica por trás daquele gráfico do slide anterior, tá bom? Agora, como eu prometi, eu vou entregar para vocês o nosso bônus exclusivo, que é um presente da Restart Consultoria para quem quer se dedicar muito para os seus investimentos melhorarem cada vez mais, tá? É a nossa carteira recomendada de fundos de investimento. É uma carteira com perfil conservador, tá? Ela tem um resgate em até 4 dias úteis e ela é destinada para curto prazo, tá? O rendimento que a gente busca com essa carteira é semelhante ao que renderia um CDB, LCI, LCA de prazo de 2, 3 anos, tá? Mas aqui a gente consegue entregar essa rentabilidade com um prazo de resgate de 4 dias úteis. E isso é muito vantajoso para quem não sabe se vai precisar do dinheiro daqui a algum tempo, tá? Essa carteira, esse relatório é comercializado
por R$ 650 normalmente na Restart Consultoria, tá bom? Mas eu vou entregar gratuitamente, tá? Sem custo algum, para quem fizer o nosso curso completo Investimentos para Iniciantes, tá? Esse nosso curso a gente traz detalhes sobre renda fixa, tá? De todos os títulos de renda fixa, a gente fala de CRI, CRA, CDB, LCI, LCA, LC, LF, Tesouro Direto, a gente aprofunda, a gente fala sobre o imposto de renda que incide sobre esses investimentos, tá? A gente fala também sobre fundos de investimento, sobre os principais fundos de investimento que existem, né? Que seria o de renda fixa, o multimercado, cambial, de ações. A gente explica isso na prática e você ganha uma carteira já recomendada, prontinha para você investir. Eu explico também se é arriscado ou não utilizar corretora de valores, tá? É um curso bem completo, preparado especialmente para você, com a nossa didática aqui, que você está vendo que é um curso fácil de entender, feito para quem não conhece nada ou para quem quer evoluir mais no mundo dos investimentos, e trazemos uma oferta muito especial para você. Além de você ganhar aquele bônus que sai a custo zero para você, você ainda vai ter 50% de desconto na aquisição do curso, tá? São apenas 12 parcelas de R$ 24,90, ou se você quiser fazer à vista, vai sair R$ 249, tá? É muito conteúdo que você vai levar por um preço muito baixo, tá bom? Você pode acessar aqui embaixo, conferir a nossa página de venda, ver as características do curso, que esse curso é especialmente voltado para você, tá bom? Eu te vejo no nosso curso. Até lá!